O recurso que nós vamos falar do CIMAC Web agora relaciona-se com o treinamento. Nós vamos ver como funciona o modo treinamento no CIMAC Web. Bem, é um recurso que permite acessar e utilizar o CIMAC Web. Quando a gente fala em CIMAC Web, é toda a estrutura do CIMAC Web, é os 360 mesmo, né? Então, a frente de caixa, o PDV Mobile, o PDV UI, então tudo isso em formato treinamento. Vamos tentar ver aqui algumas questões, alguns detalhes. Primeiro, nós temos duas situações. Nós temos uma situação em que existe a empresa de treinamento. O CIMAC ele libera para um canal, por exemplo, né? Ou se não um suporte técnico específico, uma empresa para ele treinar. Né? Mas é o treinamento dele, não é treinamento para ele dar para ninguém, não. É treinamento para ele fazer. Né? Então ele vai fazer o treinamento, utilizar todos os recursos do CIMAC. Então essa é uma possibilidade que existe. Então a Max System cria essa estrutura. Existe uma outra situação, que é onde a gente tem uma empresa que está sendo, por exemplo, implantada, né? Ou mesmo migrado o software dessa empresa. Então, há necessidade de se habilitar o modo treinamento. Né? Habilita, depois habilita o modo treinamento. Tá? E aí tem alguns detalhes quando acontece isso. Por exemplo, se você habilita uma empresa em implantação e depois desabilita, no momento que você desabilita, os dados são excluídos. Né? Porque as vendas do treinamento ela fica registrada. Aí você desabilitou a empresa, aquelas vendas de treinamento vão ser excluídas para poder começar as vendas normais. Senão você vai ter um falso verdadeiro informação dentro do sistema. No caso de migração de CIMAC Desktop, quando você inicia o modo para migrar, automaticamente é habilitado. E quando você encerra o modo de migração, automaticamente é desabilitado. Existem algumas situações que são detalhes de configuração. Por exemplo, no caso de certificado, o certificado e o ID CSC, o CSC é homologação. Tem alguns passos, né? Se você estiver trabalhando com uma empresa de treinamento que foi criada pela Max System, então essa empresa ela tem que pertencer ao canal, ou o usuário pertencer ao canal. Então o canal ele tem que ir lá, tem que configurar um CSC em homologação, tem que incluir um certificado A1. Tá? Aí depois essa empresa de treinamento ela é liberada exatamente para utilizando aquelas configurações foram feitas na empresa canal. Por exemplo, você tem o canal 1. Aí o canal 1 tem lá 20 empresas de treinamento. Todas as empresas de treinamento vão utilizar esses dados que estão cadastrados no canal 1. Né? Então você tem essa situação. Agora, quando a empresa implantação, seja ela na parte da migração ou na implantação normal, aí você vai ter que incluir o certificado da empresa, que é normal, né? Você tem que incluir, senão a empresa não vai funcionar. Só que aí o detalhe é que para funcionar o modo treinamento, funcionar de forma plena, né? Fazer NFCE, no caso. Aí você tem que gerar o ID CSC e o CSC é homologação. Se você não gerar, você vai funcionar o modo treinamento, sem problema. Né? Mas você não vai conseguir fazer NFCE, por exemplo, porque a nota vai dar um erro na validação do QR Code. Então aí você vai ficar limitado a isso. A nota vai sempre sair com erro em relação ao QR Code. Quando você faz ali o IDC e homologação e coloca, o que é natural para um cliente, é simples você colocar ali, você vai configurar no CIMAC. Bem, a série padrão que se usa para o modo treinamento é a série 2, tá? É o padrão. Se for preciso mudar essa série, tem que falar com a Max System. E no caso do ambiente NFC e NFE já é em homologação mesmo, não tem como mudar. Né? Modo treinamento entra em homologação. Vamos dar uma olhada aqui no funcionamento para você entender algumas configurações. Bem, para colocar uma empresa em modo treinamento, é bem simples. Né? Essa empresa, lógico que ela tem que estar com o CIMAC Web configurado, tem que ser a licença do CIMAC Web, e aí você vai aqui em suporte e você habilita. Habilita o modo treinamento. Para desabilitar, você vai fazer o inverso, vai desabilitar o modo treinamento. Tá? Lembrando que no caso, tinha conversado, no caso de uma migração, aí no momento que você inicia a migração, automaticamente ela já faz a habilitação do modo treinamento. Quando você conclui a migração, ela já faz, né, o processo de migração, ele já faz, você inicia o processo, ele vai habilitar. Você conclui o processo, ele vai desabilitar o modo de homologação. Então, o primeiro detalhe que você tem que ver em relação a essa situação. Isso numa empresa normal, né? CIMAC Web, que você está fazendo a implantação, a migração.
Agora, no caso de um canal, como é que você configura um canal? Então, você acessa o canal e aqui no canal você vai pegar na empresa e você vai configurar aquele canal para ele receber, vinculado a esse canal, empresas em homologação. Então, que configuração você faz para o canal? Você vem aqui no canal e você configura para o canal a questão do certificado. Então, você vai colocar o certificado do canal e você vai colocar qual o CSC em homologação daquele canal. Então, você tem a CSC em produção e CSC em homologação. Então, essa é a configuração que você faz para um canal. E um detalhe é que o CSC em homologação ele é diferente do produção. Até o ID pode ser até o mesmo, mas há a diferença aqui. Então, o CIMAC agora permite você cadastrar então CSC em produção, CSC em homologação para o modo treinamento. Se você estiver configurando, por exemplo, uma empresa normal, uma empresa que você está implantando, ou a empresa que você está migrando, automaticamente você pode colocar também. Você cadastra o CSC em produção e o CSC em homologação para essa empresa. Você tem que criar o CSC da homologação, que é bem simples criar no Cefaz, coloca as duas, que ele vai ter aí esses dois modos para poder se trabalhar. Agora, existe uma outra situação em que você tem uma empresa que é uma empresa de treinamento, que ela foi configurada, foi vinculada a um determinado canal. Então, a Max System criou uma empresa de treinamento para um canal, para um técnico do canal, e agora como é que você configura? Na realidade, você não tem a configuração para fazer. Se você observar aqui, do momento que você, o CIMAC ele identifica que aquela empresa está vinculada ali a um determinado canal, automaticamente o sistema já faz toda a vinculação. Essa vinculação é feita no cadastro, é o cadastro que a Max System gera. Aí está dizendo aqui qual que é a empresa vinculada, esse aqui, por exemplo, está vinculado ao canal 64 e a série, a configuração. Aí se você vir aqui em certificado logotipo, você não precisa de configurar nada. E se você vem em observações também, não precisa de configurar nada. Se você pega aqui, eu tinha essa observação aqui de que antes você configurava qual era a empresa, vincular, não, agora você não faz o vínculo mais. Então você tem essas duas situações em que você não precisa mais fazer a configuração, é automático. No momento que a empresa é gerada para você, a configuração é automática. Em relação ao número de série, para poder fazer as vendas, o número de série é 2, série padrão. Só as numerações vão aumentando. O número de série ele é compartilhado. Então, esses são os recursos que você tem, que você entendeu, na questão do modo treinamento. Só para recapitular, ficar bem fixo, a gente tem duas situações de modo treinamento. O modo treinamento, quando a empresa é liberada em treinamento, pela Max System, liberado para um canal ou um suporte técnico específico, ou quando essa empresa está em implantação ou migração. Aí você pode trabalhar com o modo treinamento. Lembrando que migração já é automático. No momento que você habilita, ele já coloca em modo treinamento para poder ser utilizado em modo treinamento. E aí você tem aqui alguns exercícios para fazer. Se você for usuário master de um canal, o que você faz? Você configura o certificado de CSC da empresa. Se você for um usuário de empresa de treinamento, verifica aí as configurações de treinamento só para dar uma olhada no funcionamento desse recurso.